Bora, gente, bora pro podcast de Copa do Mundo, resumo da Copa, disputa de terceiro lugar e o sonho australiano chegou ao fim, né? Chegou ao fim, Suécia vence e leva a medalha de bronze da Copa do Mundo, né? Ganha essa singela, né? Esse singelo terceiro lugar que é meio que o prêmio de compensação. É meio, cara, eu acho meio, pô, eu sei lá, mano. Eu acho meio sem graça, né? Eu acho meio sem graça porque tem muitos times que jogam, cara, meio desanimado. E eu senti que a seleção australiana jogou um pouco desanimada essa disputa de terceiro lugar, tá? Antes de começar, deixar os créditos aqui a ESPN.com.br, ESPN Brasil, onde a gente faz o nosso tradicional resumo esportivo da Copa do Mundo, penúltimo podcast de Copa, nostalgia batendo forte. E, bom, acho que nessa partida ficou evidente que tecnicamente são duas seleções muito diferentes. Existe um nível, um abismo técnico entre essas duas seleções e não é desmerecendo a seleção australiana, né? A gente teve de um lado uma Suécia que é mais forte como conjunto, taticamente é uma equipe melhor e individualmente é uma equipe melhor também, né? É uma equipe que, cara, jogou o terceiro lugar para vencer. Jogou o terceiro lugar, não tava ali assim, ah, não, fomos eliminadas. Ah, é um jogo meio xoxo, é um jogo meio sem graça. Não, elas entraram para ganhar. Elas entraram para levar o terceiro lugar e elas comemoraram muito também. Foi bem legal. Elas celebraram demais quando acabou o jogo. Elas estavam ali na expectativa, né? Estavam montando o palco. Elas estavam todas elas ali se abraçando muito, muito felizes porque reconhecem que, poxa, ficaram fora da final por um detalhe e que foram uma das melhores seleções uma das melhores seleções da Copa. Terceiro lugar, é a terceira melhor seleção do mundo, baseado na Copa do Mundo, não no ranking da FIFA. Então eu acho que tem que comemorar mesmo. Eu volto a repetir, para mim é um prêmio assim meio sem graça, né? Porque fica meio que um prêmio de consolação e tudo mais. Mas você tem que entrar para ganhar, você tem que entrar para vencer, você tem que entrar para prestigiar o público, você tem que entrar para honrar o seu torcedor que vai lá, que comparece, que veste a camisa e o estádio praticamente todo de amarelo, né? O estádio praticamente todo de amarelo, porque a Suécia joga de amarelo e azul e a Austrália joga de amarelo e verde. Dourado, eles dizem que é dourado, né? Joga de amarelo e verde, então o estádio praticamente todo. E aí, até quando filmavam o público, era difícil de ver, né? Quem de longe, né? Vendo de longe, você reconhecia quem tava com aquele cachecol da Austrália, quem tava com a bandeira da Suécia, aí você sabia, você diferenciava, né? Mas os que estavam tudo só de amarelo, sem faixa, sem cachecol, sem boné, era difícil saber num primeiro lance, né? Depois você via que tinha listas azuis, né, porque a Suécia usa o uniforme da Adidas. Aí você falou, pô, essa é a Suécia, né? Enfim, cara, o jogo não tem muito o que falar, assim, porque, volto a repetir, a sensação que eu tive é que a seleção australiana estava bem desanimada. As atletas estavam bem desanimadas. Eu acho que deu uma baqueada legal. O público não estava muito caloroso. Óbvio que quando canta o hino, antes da bola rolar, todo mundo faz uma festa tremenda. Quando acaba o jogo também. Quando termina o primeiro tempo, quando acaba o jogo, o torcedor ele super aplaude, ele super apoia. Quando a Austrália teve os seus melhores momentos no jogo, eles gritaram bastante. Quando a Sanquer pegava na bola, era um barulho ensurdecedor. Mas estava meio assim, meio morno, né? Tava meio morno. E a Suécia jogou bem organizada, bem fechada, bem compacta, explorando os espaços. Logo no comecinho do jogo, a seleção sueca já mostrou o cartão de visita, uma assistência da Aslani e a Black Stenius chuta cruzado, né? A goleira Mackenzie Arnold da Austrália faz uma bela defesa, né? Um chute difícil cruzado, ela defende muito bem, né? E ali foi o primeiro cartão de visitas que demonstrava, já foi o primeiro sinal de que todos aqueles problemas que eu comentei da Austrália no jogo contra a Inglaterra,
desse espaço, dessa bola nas costas o tempo inteiro, tomando da seleção inglesa, a seleção sueca fez a mesma coisa. Elas exploraram essas linhas de marcação australianas que deixavam muito espaço, né? Assim, entre as jogadoras ficavam sempre um corredor, então sempre uma jogadora puxava um pouquinho mais de profundidade, né? A Rolfo ou a Black Stenius, principalmente na Black Stenius, né? Ela sempre encontrava um corredor e a Suécia tem jogadoras de qualidade, né? Por exemplo, a Angeldal, a Filippa Angeldal e a aliás, a Ellen Hubson fez uma partidaça, né? Fez uma partidaça, meio campista, meio volante ali. Elas deitaram e rolaram nesses lançamentos. O gol não saiu de um lançamento, mas elas deitaram e rolaram nos lançamentos e já dava meio que um prenúncio de que a Suécia ia sair vencedora. Defensivamente não sofriam muito, estavam muito bem seguras, muito bem compactas, roubando a bola rápido. Boa parte do primeiro tempo, vou dizer aí, depois desse grande lance da Black Stenius, da Stina Black Stenius, o jogo ficou bem morno, ficou bem monótono mesmo. Era a Suécia sem correr nenhum tipo de perigo, mas também não ameaçava a seleção australiana. As australianas, quando pegavam a bola, era sempre numa correria desesperada e sempre erravam muito passe. Por exemplo, a Fowler, né, a Mary Fowler, que eu falei aqui ao longo da Copa do Mundo, né? Uma das melhores jogadoras da Austrália, mas a bola queimando o tempo inteiro no pé dela, ela não conseguia fazer muita coisa, ela sempre segurava a bola há muito tempo, na hora de soltar o passe, as suecas já chegavam para marcar e elas marcam bem, né? Então você tem que simplificar, né? Faltou um pouco de simplificar para ela. A Sankern praticamente ficava sozinha na frente, não tinha muito espaço. Ela voltava muito para receber essa bola e quando ela volta muito é onde ela perde. é, Poxa, eu acho que ela perde mais eficiência, porque ela tem que voltar e tem que acelerar para o ataque. Então fica muito complicado para ela fazer. Ela tem que ficar mais no ataque, só que as jogadoras de ligação não estavam funcionando, né? A Suécia marcava muito bem. E volto a repetir, o público estava bem morno, estava bem xoxo, as jogadoras também davam um reflexo disso, né? O torcedor é um reflexo do que era o time dentro de campo. E o gol sai num lance de penalidade. Aliás, a Mackenzie Arnold é uma grande goleira, tá? Acho que as duas melhores goleiras da Copa do Mundo entraram em campo nessa partida. A Musovic, né? A Zecira Musovic e a Mackenzie Arnold, né? Tomaram os seus gols. Se a gente pegar, por exemplo, a Mary Earps, né, goleira inglesa, tomou pouquíssimos gols, mas as defesas que fizeram a Mackenzie Arnold e a Musovic, não vou me arriscar a falar o primeiro nome da Musovic de novo, peço perdão. Zecira, vou falar Zecira, não sei nem se a pronúncia é correta. A Zecira Musovic, sempre que foram exigidas ao longo da Copa, elas fizeram grandes defesas, apesar de ter tomado dois gols e ter tomado dois gols da Inglaterra também, e ter tomado três gols da Nigéria. A Mackenzie Arnold, ela, para mim, uma goleiraça, tá? Ela fez defesas dificílimas nessa partida, defesas muito difíceis. O gol primeiro gol da Fridolina Rolfo, né? Um gol de penalidade. Tava ali na disputa de bola a Black Stenius, se eu não me engano, era a Black Stenius e não lembro se era Polkinghorne ou era Hunt. Eu acho que foi a Claire Polkinghorne. Ela, cara, elas estão na corrida e meio que ela acerta a perna da Black Stenius na corrida. A juíza marca pênalti. E aí a Fridolina Rolfo faz uma bela cobrança, né, no canto direito, mas muito no canto e forte. Cara, a Arnold chegou muito perto, né? Ela chegou muito perto. Se a Rolfo chuta um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho menos para o canto ou um pouquinho mais fraco, ela chegava, hein? Chegou muito, mas muito perto. E aí a Suécia começou a tomar conta do jogo. No final do primeiro tempo, rolou uma confusão, rolou uma tretinha entre a Aslani, a capitã, a capitã sueca, né, a Kosovar Aslani, baita jogadora, cara, fez um partidaço também, né? Eu acho que a Rubinson jogou melhor, mas a Aslani fez um partidaço também. Inclusive fez o segundo gol. Eu vou dar moral para Aslani porque jogou bem a Copa inteira e fez o gol, fez um golaço nesse jogo, né? Rolou uma treta entre ela e a Katrina Gore. Eu não sei o que aconteceu. A Aslani fez uma falta na Gore e aí quando a Gore levantou, a Aslani empurrou ela. Eu não sei se ela
a Gore pediu para a juíza cartão amarelo, alguma coisa, e a Aslane não gostou, empurrou. E a Gore peitou. Ela deu um empurrão de volta e foi ali o melhor momento da Austrália no jogo, eu acho, porque elas precisam desse. É impressionante como elas crescem quando bate essa adrenalina. Elas precisam dessa adrenalina louca, né? É muito curioso como elas funcionam muito bem com essa adrenalina do jogo. Ali rolou uma pressãozinha, eu acho, para mim, pessoalmente falando, no segundo tempo rolou uma pressão também, mas essa pressão no final do primeiro tempo, após essa confusão entre a Gore e a Aslane, para mim foi o melhor momento da Austrália. Tava uma pressão, você via que elas estavam com ímpeto, né? Você via que elas estavam com fogo no olho mesmo. Tava com a faca nos dentes, só que aí tava já no finalzinho, já tava nos acréscimos do primeiro tempo, acabou. E quando volta, o time volta morno. Por isso que eu falei, tiveram, as australianas até tiveram as suas oportunidades ao longo do segundo tempo, mas em nenhum momento eu senti esse fervor, essa adrenalina que a gente viu ao longo da Copa inteira, que faltou um pouco no jogo da Inglaterra. Elas conseguiram ali por cerca de 15 minutos do segundo tempo no jogo da Inglaterra, mas ao longo da Copa toda elas se caracterizaram por esse, cara, por essa faísca, né? Por essa injeção de adrenalina potencializada pelo torcedor australiano. E nessa partida, eu acho que até pela frustração de não ter chegado à final, e ter feito uma baita final lá do seu torcedor, elas em nenhum momento me passou a sensação de que elas estavam, sabe, com aquela gana. Elas estavam brigando muito, elas estavam correndo muito, mas me passava assim um feeling de que, poxa, elas estavam correndo, mas com a perna pesada. Não por cansaço, mas porque o aspecto anímico, a questão anímica, a questão psicológica pesou muito, né? E por mais que o público tentasse empurrar e ajudar e dar essa moral, não estava rolando. Não estava rolando. Então acho que venceu a melhor seleção, tecnicamente falando, não só individualmente, mas como conjunto, e a seleção que entrou para ganhar. Entrou para vencer, para fazer um bom jogo, para fazer um jogo seguro. Eu acho que a Musovic não foi exigida em nenhum momento. Em nenhum momento, tá? Vamos aqui, passar jogadora a jogadora. Ela fez uma ou duas defesas, mas em nenhum momento eu acho que foi assim, defesaça, tá? A Eriksson fez uma boa partida, muito segura. A Ilestedt, não preciso nem falar, né? A número 13, a zagueira artilheira da Suécia, também partida segura. Johanna Andersson, Nathalie Bjorn. Eu acho que a Bjorn estava um pouquinho abaixo nesse jogo. Ela sempre faz um salseiro, né? Ela dá muito suporte defensivo e ofensivo. Acho que ela estava mais defensiva, também não precisava sair tanto. A Aslane fez um partidaço. O segundo gol foi ali nos 62 minutos, né? Que golaço, cara. Que golaço. Mais um dos aqueles lançamentos. A Black Stenius pega sozinha pelo lado esquerdo, cruza e a Aslane pega de primeira, assim, aquele chute na veia. E a Arnold, mais uma vez, cara, que goleiraça, né? Infelizmente ela não defendeu, mas ela chegou na bola e ela relou. Por que que eu tô exaltando tanto? Porque ela tomou gols, assim, cara, que são lances muito difíceis, cara. São lances muito difíceis. Tirando, acho que aquele primeiro gol da Inglaterra na semifinal, todos os outros, eu não me lembro dos gols da Nigéria agora, mas todos os outros gols que a Austrália tomou, ela estava sempre muito bem na bola, né? Não chegou porque não tinha como chegar. Não tem como, né? Mas ela ia pra bola, cara. Então, uma goleira que tem uma leitura de jogo, um reflexo, uma explosão. Talvez se tivesse um pouquinho mais de envergadura, defenderia, mas, cara, um lance muito difícil, né? A Aslane, uma baita jogadora. A Ellen Robinson dominou o meio-campo todo, assim, todo. Ela polivalente, estava no campo inteiro. A Angel Dow deitando e rolando nos lançamentos. A Black Stenius, o desafogo do ataque, né? O tempo todo recebendo bola ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Fridolina Rolfo também, uma tranquilidade. A defesa australiana estava dando muito espaço pelas beiradas. E a Caneride também, bastante espaço. Fez uma partida mais discreta, na minha opinião, mas sempre com muito espaço. Eu acho que a Black Stenius chamou tanto essa responsabilidade que a Caneride ficou um pouco discreta, tá? Mas nem por isso fez uma partida ruim. A Lina Hurt, gosto muito dessa jogadora, ela sempre entra no segundo tempo e sempre que ela entra, ela faz uma fumaça do caramba, né? É uma baita jogadora. A Blomqvist entrou, fez o seu papel também, fez uma fumacinha ali. A Linda Sembrante, cara,
partida discreta, né? Quando ela entrou foi bem discreto, não teve, ó, entrou no finalzinho do jogo, né? Então também não tem nem como você dizer se for dar uma nota para ela, mas assim, como conjunto fez um partidaço a seleção da Suécia, pegar a seleção australiana, cara, eu vou me arriscar a dizer que a Arnold, apesar dos gols, foi a melhor jogadora da Austrália, tá? Você pode ter a opinião contrária, mas eu acho que foi a melhor jogadora da Austrália. Os gols que ela tomou, o de pênalti, o gol da Aslane, ela foi na bola nos dois. O pênalti ela não chega a relar. Se ela relou, assim, bem na ponta dos dedos. Cara, o gol da Aslane ela chegou muito perto de defender. Faltou muito pouco, cara, muito pouco. Se ela tivesse 10 centímetros a mais de envergadura, ela espalmava essa bola com muita tranquilidade, tá? Claire Polkinghorne fez o pênalti, mas é uma zagueira. Eu não acho que ela é muito segura, tá? Eu não acho que ela é muito segura. Fez vários cortes importantes em vários contra-ataques da Suécia. O segundo tempo ali teve um momento que foi uma loucura, né? E a Polkinghorne fez, tá, ela fez uma boa partida, assim, apesar do pênalti, ela deu uns dois, três cortes ali em contra-ataques da Suécia que foram impressionantes. Foram impressionantes. Ela, se não fosse ela, talvez era 3-4 da Suécia. Claire Hunt também foram muito exigidas, né? Deixaram muito espaço, mas também é por conta da marcação australiana, né? Elas não estavam tão compactas como elas estavam na fase de grupos. Até o jogo das oitavas de final, acho que elas também estavam bem compactas, mas já depois elas já começaram a dar uma. Acho que também priorizando um pouco mais o ataque, elas deixaram muito espaço, né? Especialmente no jogo contra a Inglaterra e esse jogo contra a Suécia. Não é culpa delas, né? É culpa do sistema de marcação e aí é crédito do treinador. Steph Catley, para mim, ficou muito bem marcada, sem muito espaço, uma partida discreta. Ellie Carpenter fez uma partida muito ruim contra a Inglaterra. Essa aqui já foi a partida mais normal dela, né? Uma lateral segura, mas muito discreta também. Não estava recebendo muita bola. Quando estava ali a bola chegava, a marcação no lado dela, ela sempre faz uma boa cobertura. A Courtney Cross eu acho uma boa meio-campista, mas ela errou todas as bolas paradas, cara. Todas as bolas paradas. Quando ela lançava a bola na área, ela lançava na mão da Musovic. Então acho que as grandes chances da Austrália de manter a bola viva, ela no lançamento, e eu acho que é a melhor jogadora para esse lançamento, e fez bons lançamentos ao longo da Copa, tá? Por isso que eu digo, eu acho que o aspecto anímico pesou muito, né? Ela teve uns 3, 4, 5 boas oportunidades de bola parada e sempre lançando direto na mão da goleira. E não é nem que a goleira saía bem do gol, a Musovic saía bem do gol, é que ela lançava muito forte, né? Ela lançava muito forte. Volto a repetir, a sensação que me passa, eu acho que foi. Tava meio desanimada, né? A Katrina Gore, eu acho que foi o coração, tecnicamente, eu acho que é a jogadora. Tecnicamente, tá? Eu acho que é a jogadora mais fraca dessa seleção, e não tô falando que ela é ruim, tô falando que ela é mais fraca, mas ela é a mais brigadora de todos, de todas. É impressionante como ela briga, teve aquela treta com a Aslane, ela não afina, ela vai para dividida mesmo, ela vai para combate mesmo, mais uma partida que ela toma um cartão amarelo, ela vai para paulada, velho, né? Ela vai para paulada, ela vai pro jogo de corpo a corpo mesmo, acabou sendo substituída pela Van Egmond, né? Aí já numa tentativa do técnico de priorizar o ataque, conseguir um gol do empate, ou pelo menos fazer um gol quando já estava perdendo por dois, a Van Egmond não apareceu no jogo. Simplesmente não apareceu no jogo, não tem nem o que falar sobre a atuação dela, e teve um bom tempo, né? Ela entrou nos 60 minutos, não apareceu. A Caitlin Ford também muito discreta, muito bem marcada, mas também quando recebia, sabe, você não sentia aquele estalo, aquele fogo, aquela vibração, aquela adrenalina que caracterizou a Ford ao longo da fase de grupos, oitavas e quartas de final também. Eu acho que ela fez partidaças, ela mais uma partida abaixo, assim como ela fez contra a, a Inglaterra. Eu acho que a Ford ela apareceu um pouquinho mais no jogo quando ela inverteu de lado com a Raso. Isso foi no primeiro tempo. As duas inverteram de lado. A Ford joga do lado esquerdo e a Raso do lado direito. As duas estavam apagadíssimas no jogo. As duas. Tá? As duas estavam apagadíssimas no jogo. Quando elas inverteram, isso aconteceu por cerca de 5 minutos. Elas inverteram de lado. Eu acho que deu um nó na marcação sueca, porque agora, né, pô, a outra tá lá, essa aqui tá aqui, e deu um nó.
e elas apareceram um pouco mais, especialmente a Raso pelo lado esquerdo. Eu achei que deveria ter insistido um pouco mais, tá? Nessa inversão, ou até ao longo do segundo tempo fazer essa brincadeira um pouco mais. Poderia ter, depois que eu vi isso, eu acho que poderia até ter feito contra a Inglaterra, para sair um pouco dessa marcação, é, ter um elemento surpresa. É óbvio que as duas iam cumprir a mesma função tática, mas ter um elemento surpresa, alguma coisa diferente para mudar o jogo. A Courtney Vibe, que entrou bem contra a Inglaterra, entrou muito mal nesse jogo, não participou muito. Também não tinha muito espaço para fazer nada, né? A defesa sueca tava bem postada. Sankern sem muito espaço, ela voltou, especialmente no segundo tempo, eu acho que ela voltou demais e não é culpa dela, tá? A Mary Fowler não conseguia fazer uma ligação, mais uma partida que eu achei muito fraca da Fowler, sempre segurando muita bola, sempre queimando muito a bola, sempre dando muito turnover. Ela é uma jogadora que ela precisa de tempo para pensar, mas em circunstâncias do jogo, cara, você tem que soltar a bola logo, nem que seja para voltar para trás. Porque se a Suecas se o adversário recupera a bola e é uma adversária de qualidade, como era a Inglaterra, você dá turnover, você dá contra-ataque perigoso, você dá um jogo de transição perigoso e faltou capricho para a Suécia não fazer mais, porque elas tiveram umas duas, três boas transições contra-ataques, que aí foi a Polkinghorne que fez uns cortes absurdos ali, tá? Então, acho que a Sanquer fez uma boa partida mais uma vez. Ela se apresentou, ela correu, ela se mexeu. Teve um momento tenso que ela tomou uma falta e aí ficou aquela tensão se ela ia ter que sair do jogo, porque ela ficou lesionada por muito tempo. Não saiu, continuou no jogo. Eu acho que ela estava com muita dor, mas seguiu na valentia mesmo, no coração, né? Eu acho que ela queria terminar essa partida, até para prestigiar o torcedor australiano que compareceu e deu essa força, né? Mas ela também estava no estado anímico tá bastante baixo, bastante abaixo, né? Você via que ela estava querendo, que ela estava lutando, mas estava bastante abaixo. Então, cara, da seleção sueca, eu vou dar o crédito aqui, melhor jogadora. Cara, eu gostei muito da atuação da Rubinson, mas eu vou dar a moral para a Aslane pelo gol que ela fez. Mas a Black Stenius fez o partidaço também no setor ofensivo. E na Austrália eu vou ficar entre a Gore, que tecnicamente não é um primor, mas ela brigou muito no meio campo. Ela brigou para recuperar a bola. Ela não é uma atleta assim, de fazer, de articular o meio campo, de encontrar uma jogadora livre, mas em dados momentos do jogo, a Cooney Cross tem muito mais qualidade do que ela. Só que a Cooney Cross estava apagadíssima. Ela chamou a responsabilidade, errou muito, mas ela chamou uma responsabilidade que não era dela porque as outras não estavam contribuindo, né? Mas eu vou ficar entre ela e a Polkinghorne. A Polkinghorne fez um. Eu vou ficar com a Polkinghorne. Apesar do pênalti, ela fez cortes fundamentais para impedir que a Suécia não saísse com um marcador um pouco maior, tá? Não saísse com um placar um pouco mais elástico. Fica aí. Suécia termina mais uma edição de Copa no terceira colocação. É um leão de. É uma seleção que é leoa, né? São leoa de Copa, né? Leoa de mata-mata. Mais um terceiro lugar. Fica aí essa angústia, essa mística, esse tabu de chegar na final. Mas a gente olha para essa seleção e sabe que tem futuro e sabe que tem futuro. E a seleção australiana, cara, fez uma Copa espetacular, fez uma Copa espetacular. Eu acho que frustrou muito essa questão de não ter chegado na final, mas fez uma Copa espetacular. O torcedor fez uma festa espetacular aqui, ó. O estádio, quase 50 mil pessoas, tá? Assim, recorde de público atrás de recorde de público, num país onde o futebol não é uma tradição. Na Austrália, o futebol ele é mais, assim, é mais tradição do que na Nova Zelândia, tá? Mas de longe, longe de ser o favorito do torcedor. Mas, cara, foi espetacular a participação, o que elas fizeram, o que elas brigaram. O torcedor, você via várias faixas no estádio, o torcedor extremamente orgulhoso pela campanha que elas fizeram. Se eu não me engano, nas Olimpíadas elas fizeram um quarto lugar, então repetem um quarto lugar em Copa. Eu acho que tem futuro, tem futuro. Tem jogadoras que atuam nas ligas europeias, jogadoras muito promissoras, de muita qualidade, né? Eu falo aqui da Fowler, eu faço a crítica a ela, mas é uma jogadora muito nova, cara. Que vai crescer essa jogadora é impressionante. A Sanquer dispensa comentários, a melhor jogadora disparada. Ela, para mim, ainda tá sem ritmo de jogo, porque ela ficou muito tempo
lesionada, né? Ela foi jogar, o primeiro jogo como titular dela foi a semifinal contra a Inglaterra, só para você ter uma noção. E ela, para mim, ainda tá sem ritmo de jogo. E mesmo assim, ela é o diferenciado. Ela é muito diferente, tá? Tem outras atletas que jogam nas ligas europeias, então tem futuro. Eu acho que a campanha que elas fizeram deixou um legado pro público, assim, para as novas gerações. Porque quando a gente olha para alguns países, a gente sabe que não vai ter legado nenhum, né? Com todo o respeito. O Marrocos, seleção marroquina, tanto a masculina quanto a feminina. A masculina chegou por uma disputa de terceiro lugar. A feminina passou por um mata-mata de Copa, feito inédito. Fica algum legado? Não vai ficar, gente. Não adianta a gente ficar aqui de demagogia. A gente sabe que vai ter uma nova geração que vai crescer querendo jogar bola. Mas daí a federação fazer alguma coisa, fomentar o esporte, isso não vai acontecer. Tá? A África do Sul chegou numas oitavas de final. A Jamaica chegou numas oitavas de final, superando o Brasil, né? O grupo que estava o Brasil. Você acha que vai ficar algum legado? Como, volto a repetir, as novas gerações vão aparecer muita gente querendo jogar bola, mas não vai ter incentivo da federação. A seleção australiana é uma daquelas federações que você tem a convicção de que vão aparecer novos talentos e a federação ela permite, ela potencializa e ela investe para que esses novos talentos apareçam e cresçam. Então acho que esse legado que fica é muito promissor. É uma seleção que está ganhando as suas tradições, está construindo as suas tradições, o público está comprando, o público australiano está comprando a ideia dessa seleção, né? Está comprando, está jogando junto. E eu acho que essa Copa foi o ponto de. Não é o ponto de partida, mas eu acho que foi o estopim. O ponto de partida já foi dado, né? Há muito tempo, porque são muito boas jogadoras. Mas o estopim, o estalo para uma nova geração de atletas muito talentosas, muito referenciantes. Se a gente olha a Suécia, cara, o time inteiro da Suécia tecnicamente é muito acima. Se a gente olha a seleção inglesa, o time inteiro tecnicamente é muito acima. A seleção francesa me impressionou muito, o time inteiro é tecnicamente acima. A gente pode ver numa próxima geração uma seleção australiana onde o time inteiro tecnicamente é muito acima. É muito acima de qualquer outra seleção. Então acho que fica um legado legal e para a Suécia o legado vai continuar, né? De formar jogadoras de talento, de qualidade, para que possa disputar uma Copa de fato, tá? possa conseguir conquistar, possa conseguir conquistar o caneco finalmente, tá? É isso, gente. Eu vou finalizar o podcast por hoje. A gente tem a final por vir, a grande final, muito aguardada. Eu, pelo menos, aguardo ansiosamente a final. Não sei o que vai acontecer, tá? Não sei o que vai acontecer, mas estou na expectativa de um grande jogo. O terceiro lugar, já sabia que não ia ser um grande jogo, mas valeu. Eu acho que valeu a participação e deixo aqui uma saudação especial para a seleção sueca, porque elas jogaram para valer e elas comemoraram muito. Foi muito legal ver a comemoração delas depois do jogo. Você não era aquela, ah, ganhamos, né? Que legal, é terceiro lugar. Não, elas comemoraram genuinamente, estavam muito felizes, tiraram foto lá, né, com as medalhas. Estavam muito orgulhosas da conquista, né? Porque elas caíram, não foi para qualquer seleção. Elas caíram para a seleção espanhola, então elas competiram, lutaram, eliminaram a seleção americana nas penalidades. Então eles fizeram uma baita Copa e tem que se orgulhar mesmo, tá? E para a Austrália, acho que o público australiano tem que ficar orgulhoso mesmo, porque o que elas fizeram é digno de orgulho, apesar da ressaca, né? E da melancolia da eliminação, faz parte. Isso faz parte do esporte, mas eu tenho a convicção de que fica um legado e que daqui a alguns anos a gente vai ver uma Austrália aí cada vez, já é muito competitiva, mas cada vez mais competitiva, assim, num nível para disputar medalha de ouro nas Olimpíadas e disputar o título da Copa do Mundo, que já tem potencial para isso, mas tecnicamente ainda tem um chãozinho para percorrer, tá? É isso, gente. Encerro por hoje, penúltimo podcast de Copa, nostalgia batendo forte. Faço o convite aí, você que nos acompanha nesse nosso podcast, deixa uma moral pra gente, os créditos mais uma vez à ESPN Brasil, onde a gente sempre faz o nosso giro pelo resumo esportivo da Copa. E por hoje eu encerro. Muito obrigado. Futebol brasileiro vai rolar, né? Rodada de Campeonato Brasileiro. Então a gente grava o podcast do Campeonato Brasileiro
e depois o podcast comentando a grande final da Copa do Mundo, tá? Tá certo, gente? Ó, valeu demais. Forte abraço para todo mundo. Ótimo final de semana e amanhã nós estamos aí. Tchau.